Amados irmãos, abra as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Desculpa, Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Depois nós vamos para o livro de Atos. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Podeis nos assentar? Essa pregação o Iago já ouviu. Eu ia pregar outro tema, mas eu estava sentado ali, e o Espírito Santo às vezes faz essas coisas. Nós estamos pastoreando a igreja de Mira e a igreja de Aveiro. E Deus tem falado ultimamente comigo com respeito à igreja de Atos. Porque a igreja, na verdade, ela começou a partir da cruz. Na hora que Jesus Cristo pega, morre, ressuscita, passa lá 40 dias com os discípulos, dando instruções. Aí Jesus fala para eles: fiquem em Jerusalém, até receber do alto o poder do Espírito, vai descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus. E a gente vê lá em Atos capítulo 1, que tinha 500 no começo, depois sobra 120, então 380 não conseguiram ficar juntos, porque é assim que funciona. É assim que funciona. A gente vai ver que a Bíblia vai dizer assim: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Mas a posição do escolhido é a gente que se coloca. O chamado é para todo mundo. Agora, a posição de ser escolhido ou não é uma decisão particular de cada um de nós. E Deus tem falado comigo com respeito à igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando da igreja Assembleia de Deus Missão Europa. Eu estou falando num contexto geral, mundial, como igreja. A igreja, um tempo desse atrás, aí falaram assim: o diabo vai se levantar contra a igreja. Não, você então não está lendo a Bíblia, porque desde que igreja é igreja, o diabo está de pé e está atacando a igreja. E é normal e natural. Porque se a igreja não sofre ataque, a gente está do lado do diabo. A gente tem que ser honesto, e eu como pastor eu tenho que ser honesto. Se sua vida está indo tudo perfeito, alguma coisa de errado tem. Porque você é filho de Deus. O diabo não quer que você sirva a Deus. E a gente começa a olhar os apóstolos, e grande maioria do Novo Testamento quem escreveu foi Paulo, e aqui Paulo ele está escrevendo para a igreja de Colosso, os nossos irmãos de Colosso, os colossenses. Ele fala algumas coisas que acontecem conosco e que é necessário acontecer conosco. Obrigado, Iago. O solopasta quando é bom ele sabe. A primeira coisa que Paulo fala é que nós recebemos Cristo Jesus. E aqui, eu acredito que todos nós somos cristãos, sim ou não? Temos ali o casal que nos visita, são cristãos. Já receberam Jesus Cristo como Senhor. É fato. Aí Paulo pega e fala: continua a viver nele. Aí a gente tem que analisar o porquê que Paulo está falando isso. Em outra parte, Paulo vai dizer assim: crucificado com Jesus, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aqui ele vira para o povo de Colosso e fala: meus irmãos, continuem a viver nele. Ele dá uma orientação que hoje, infelizmente, a igreja sofre. Porque não é fácil viver em Jesus ou viver para Jesus, aí vai do jeito que você quer entender. Porque viver em Jesus, viver para Jesus é negar o mundo, é negar o próprio eu, e não é fácil. A maioria de nós que estamos aqui dentro hoje, nós somos imigrantes. E a gente que é imigrante veio em busca de segurança, veio em busca de educação melhor para os filhos, veio em busca de viver melhor.
É ou não é uma verdade? Porque não é fácil a gente se afastar dos nossos familiares, amigos, enfim. Então a gente vem porque a gente quer algo melhor. Aí você chega aqui em Portugal, a pastora Carla e o pastor Leandro sabem muito bem disso, a gente trabalha mais do que a gente até queria. E não ganha o quanto a gente merecia. É ou não é verdade? E aí por diversas vezes, como pastor, a gente escuta alguns irmãos que falam assim: pastor, eu não vou no culto de domingo porque eu trabalhei a semana inteira e eu estou morto. Eu estava falando com uma jovem ali no WhatsApp. E ela pegou e falou assim para mim: estou resolvendo uns problemas, umas coisas minhas. Como que você, cristão, que diz que aceitou Jesus Cristo como Salvador, quer resolver as suas coisas sem envolver Jesus nisso? Alguma coisa de errado tem, presbítero? Não tem como. E aí eu estou me colocando no bolo de tudo isso. Porque às vezes eu também sou pego nessa situação. E o Espírito Santo de Deus tem me falado: a igreja não vai morrer, irmãos. Não vai morrer. Se fosse para morrer, já tinha morrido lá no Coliseu. Já tinha... Porque não tinha internet, imagina. A igreja não vai morrer. Ó, a gente está com 2 telemóveis transmitindo a mensagem. E semana passada teve uma jovem, a pastora está falando com ela, que estava ali, mandou o número de WhatsApp, pediu oração, a pastora está lá tratando da jovem. Então a internet ajuda a igreja a avançar. Glória a Deus. Só que Paulo fala no verso 7 que nós devemos estar enraizados. É por isso que eu fiz essa imagem que o Iago colocou aí. Quando a gente fala de estar enraizado, eu vou ser honesto com vocês. Eu e a pastora Cris, nós somos lá de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Tem lá cerca de 600, 700 mil habitantes. 600 mil, né? O problema de São José do Rio Preto é o calor. É o calor. Lá o inverno é calor terrível. No inverno a gente vai para a prainha de Mendonça para ver se dá uma refrescada. E no verão então o chão ferve, o asfalto ferve. Nós nunca tínhamos passado, por exemplo, por esse tipo de tempestade que Portugal passou agora. Então tem coisas que eu só vim ver aqui em Portugal. Terremoto, pegamos terremoto aqui. De balançar tudo e trincar o apartamento. Mas está tudo bem. Estamos vivos, pela graça de Deus. Passamos. Só que quando veio essa tempestade, dessas últimas 2 semanas, que veio uma família de tempestade, eu acho que agora acabou as famílias. Assim a gente espera. Assim a gente espera que os parentes tenham acabado. Muitas árvores caídas. Ontem ainda eu e a pastora estavam indo para Caldas da Rainha. A gente foi bem cedo para lá. Estava sol, ainda falei para a irmã Camila, ela perguntou como estava, eu falei, está sol. Porque realmente estava sol. Árvores quebradas ao meio, mas também árvores tiradas com raiz e tudo. E você passa olhando, você percebe que as árvores que se quebraram ao meio são árvores que têm raízes profundas. E eu andei orando, analisando, pesquisando. Quando a árvore tem raiz profunda, ela pode quebrar, ela pode deitar. Mas com o passar do tempo, ela está tirando nutriente da terra. A raiz é profunda, não quebrou, não arrebentou. Ela vai voltar a ter vida. Quando Paulo fala que nós devemos estar enraizados, ele está falando que eu e você somos árvore que tem que dar fruto. Mas para dar bons frutos, nós temos que estar enraizados em Cristo Jesus. Tem que estar em Cristo Jesus. Aí ele usa a palavra edificados também. Como que eu vou edificar uma casa se eu não fizer um bom alicerce? Paulo está querendo falar para nós assim: o alicerce é Cristo. Não tem outro tipo de alicerce. Aí a gente
quando eu digo a gente, pastores e líderes, no contexto geral de igreja, nós queremos inventar a roda. A roda já foi feita. Jesus já inspirou homens de Deus para escrever o manual para a igreja. E a gente fica pensando em 1 milhão de coisas. Vamos fazer tal evento, para chamar o povo. E tem um bando de igreja que só vive de evento. E se parar o evento, os irmãos não aparecem mais. Porque na verdade não estão enraizados, não estão edificados em Cristo Jesus. Coloca agora para mim, ô Iago, lá no livro de Atos, Atos capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 42. Aqui, Jesus Cristo já tinha subido aos céus. Os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo de Deus. Já tinham sido batizados, falado em línguas. Pedro já tinha pregado. E a pregação dura, não era pregação boazinha não, era pregação dura. 3.000 numa leva só, aceitou Jesus Cristo e foi batizado. E aí, olha só. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Continue. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Leiam com calma esse texto. Diariamente eles perseveravam unânimes, tinham unidade. No templo, não é na igreja Cristo em casa. Cristo está na nossa casa. Só que nós não podemos deixar de congregar. A palavra congregar quer dizer ajuntamento. Eles estavam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa, fazia culto no lar. E tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Deixa nesse verso aí, Depois a gente vai voltar no 42, eu quero falar do 42. Louvando e contando com a simpatia de todo o povo. Será que as pessoas, eu estou falando com crente aqui hoje, será que as pessoas que têm contato conosco, elas têm simpatia para conosco? Ou elas olham para a gente e falam assim, que cara chato, esse camarada aí não vale nada, essa menina, essa mulher aí é um tormento. Aqui fala que o povo, presbítero, os cristãos, tinham simpatia de todo o povo. Eu acredito que a Bíblia é 100% inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E quando está escrito dessa forma, eu consultei outras versões, também é desse mesmo jeito. Eu fui no grego, também é desse mesmo jeito. Falando que todo o povo, ou seja, todo mundo que estava ao redor, diácono Christian, dos cristãos, gostavam de estar perto deles. E aí, aqui está algo que a gente tem que aprender. A gente pode fazer, irmãos, o evento que quiser. A gente pode fazer o que quiser. Mas quem acrescenta nessas cadeiras aí é o Senhor. Aleluia. Eu costumo sempre dizer que se a gente pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, Ele manda o povo. Aleluia. É desse jeito. Mas como assim, pastor? Viver como crente dentro aqui da igreja é muito fácil. A gente olha todo mundo, está todo mundo santo. Cuidado para não levantar a mão e Jesus te levar agora. Seria interessante também ir agora. Eu gostaria. Falei para a pastora Carla aqui embaixo, né? Olha, hoje eu pedi para levar eu. Queria que levasse eu, aí o pastor já falou, e eu? Vai, levanta a mão aí também. É um clube, né? É um clube. Mas o que acontece? Aqui é fácil. Será que se alguém na rua vir atormentar a gente, porque o diabo coloca essas pessoas aí na nossa frente,
Será que a gente vai ser cristão o suficiente para que a gente consiga ter simpatia do povo? Ou será que a gente é tão mal falado que ninguém não quer nem estar do nosso lado? Atravessa a rua quando a gente está vindo. Volta lá no verso 42, Iago. Porque aí está o segredo da igreja, irmãos. E, de verdade, enquanto eu pastorear, porque isso quem comanda é Deus, eu sempre vou estar falando disso aqui. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. A palavra comunhão quer dizer que tinham tudo em comum. A opinião, o jeito de falar, era tudo em comum. Um não brigava com o outro. Tinha dissensões, tinha discussão, porque nós somos diferentes um do outro. Quantos são casados? Levanta a mão para mim. Glória a Deus. Deus teve misericórdia do senhor, né, presbítero? Teve de mim também. Glorifica a Deus. É isso. Vai ter que glorificar mesmo. Eu não vou falar, não. Não esquece do Cristo. Também não quero falar. Olha só, nós somos diferentes, mas a gente escolheu amar a esposa. Nós que somos marido aí, né? Glória a Deus. Porque é difícil, era mais legal jogar um videogame, sei lá. É difícil. E nós homens somos mais difíceis ainda. Certo. Concordo. Porque a gente não consegue pensar tão rápido, a gente planeja tudo, a gente é mais racional, tal. E aí as mulheres querem acelerar a gente, não é assim que funciona. Só que a gente, por que eu estou falando disso? A gente não decide se unir, eu decidi casar com a pastora. E aí eu tenho 1 milhão de defeitos e ela tem 10 milhões, e um aceita o outro, e eu decido ter comunhão com ela, para a gente viver em paz. Aí eu abro mão desse meu 1 milhão de defeitos, ela abre mão dos 10 milhões dela, e vamos somar aqui, e vamos ver como a gente vai fazer. Glória a Deus. É ou não é assim um casamento? É, Ninguém casa para separar. é verdade. Agora, aqui a gente está falando de igreja. A igreja deveria falar a mesma língua. E a mesma língua deveria ser o evangelho. O evangelho, ele traz sofrimento, não é legal. Não é legal. Sabe por que não é legal? Porque você tem que deixar coisas. Ah, mas pastor, o senhor nasceu em berço evangélico. Eu sou 3ª geração de crente. Mas eu tive que aceitar Jesus como Salvador. É verdade. Eu tive que deixar coisas para trás. Para querer servir a Jesus melhor. E ainda assim tem que deixar mais 1 milhão de coisas para trás. Mas o que acontece? A gente vem para a igreja e a gente não vem com o mesmo intuito. Alguns vêm pensando assim: hoje só estou indo porque terei oportunidade. Hoje eu vou porque é a pastora Carla que vai louvar. Não gosto de ver a pastora Carla louvando. Quem será que vai hoje? Se for a pastora Cris, eu fico. Se não, eu dou uma desculpa que eu recebi uma ligação e vou embora. Estou dando exemplo, isso não acontece aqui. Eu estou dando exemplo no contexto geral de igreja. Porque a gente, como pastor, já passamos por diversas igrejas e é assim que funciona. E hoje vai ser o pastor Emerson que vai pregar, e ele é calmo, ele não é pentecostalzão como a pastora Cris ou a pastora Carla. Ele é mais de ensino, ele vai fazer a gente meditar na palavra, e eu não quero pensar muito. Mas tudo não é evangelho? E por que a gente não pode viver em comunhão? Mas o texto começa falando sobre algo que a igreja está deixando de viver: a doutrina dos apóstolos. E essa doutrina dos apóstolos é a mesma doutrina de Jesus. Os apóstolos aprenderam com quem? Com Jesus, eles caminharam com Jesus. Todo o ensinamento de Jesus, eles estavam ali do lado. Estavam vendo. Aí Jesus passa 40 dias, e se você ler Atos capítulo 1, você vai ver que Jesus está ali, ressuscitado.
Tomé quer tocar, toca na ferida, tal. Jesus começa a dar orientações. Jesus começa a falar, ó, vocês vão ter que fazer assim, assim, assim. Pedro, ó, tu me amas? Amas mesmo? Pedro, tu me amas? Você me ama? Porque Pedro tinha negado, aí estava com o ego ferido, estava todo chateado, os outros estavam julgando ele de repente. Consegue entender que em 40 dias Jesus teve que ensinar tudo para eles? O que 3 anos e meio eles passaram vendo Jesus fazer, eles tinham perdido a fé. Porque eles esperavam um libertador, um Moisés da vida. E Jesus veio para ensinar, não, vocês vão pregar, vocês vão salvar pessoas, vocês vão trazer pessoas para o meu reino. E a igreja, novamente vou repetir, porque de repente, alguém quer fazer um corte. A igreja, no contexto geral, não estou falando de placa de igreja, ela só fica interessada no local, aqui. Ela não olha no contexto geral. Deus tem a multiforme graça de alcançar as pessoas, isso é fato. Tem pessoas que vão ser alcançadas dentro de uma comunidade evangélica. Tem pessoas que vão ser alcançadas dentro da igreja do Belém, mais tradicional, Deus é amor, enfim. Tem outras que é na Assembleia de Deus. Tem outras que é na Batista, na Wesleyana. Multiforme graça de se pregar o evangelho e esse evangelho chegar às pessoas. Agora, a igreja precisa falar a mesma língua. E a mesma língua está na doutrina. Está na doutrina. Primeiramente, a fonte da doutrina nossa tem que ser Cristo. Cristo não está sendo mais pregado nos altares. Eu sei que é um culto da família, é um culto de domingo, mas eu preciso que nós, como igreja local, comecemos a pensar como igreja. Está na hora de a gente começar a pensar como igreja. Porque é necessário ter unidade no que a gente fala. As principais doutrinas que não são pregadas mais: arrependimento e conversão. Sejam honestos. Peguem qualquer pregação na internet, fala sobre arrependimento. A gente tem que ser honesto. Fala sobre conversão. Pelo contrário, o que era pecado quando eu era criança, não é mais pecado hoje. Parece que o pecado, a gente criou ele como um cãozinho de estimação e colocou debaixo do braço, e ele não é mais pecado. Agora, se eu e você não se arrepender pelos pecados cometidos por nós, que acabam se tornando da nossa natureza, nós não vamos, irmãos, para o céu. Jesus não vai levar nem eu nem você. E aí a gente vê esse bando de catástrofe aí, ó. O povo fica tudo desesperado. Ai, será que é agora que eu vou? Será que você está pronto para ir? Porque o primeiro texto que nós lemos fala que o povo tinha temor. E temor é ter medo. É ter respeito pelas coisas de Deus. É ter medo da justiça de Deus. Será que nós estamos vivendo dessa forma hoje? Será que nós estamos se arrependendo do nosso pecado? Todo dia de manhã, irmãos, eu aceito Jesus Cristo como Salvador. Estou sendo honesto com vocês. Ai, o pastor é herético. Não. Porque se não for ele na minha vida, eu estou morto. É verdade. Então, quando eu acordo, eu agradeço a ele. Eu falo: Senhor, olha, obrigado pela chance. De novo. De novo. Estou aqui. Senhor, guia o carro aí, porque a pastora fala que eu danço com o carro, não sei o quê. Porque eu fico dormindo, ela acha que eu durmo, não é assim? Eu falo para ele: guia o carro, domina aqui minha vida. Perdoa já os meus pecados, não deixa eu cair não. Senta aqui do meu lado. Enche eu com o seu Santo Espírito, para quem sentar aqui, ó, nos bancos de trás, eu posso falar de Jesus. Um dia desse eu falei para a pastora, entrou um rapaz, um africano no carro. Logo cedo, irmãos. Logo cedo, só nem tinha nascido. Eu olhava no retrovisor, só dava para ver a bolota dos olhos dele. Glória a Deus. E ele estava ali tranquilo, mas ele estava conversando no dialeto dele. No dialeto dele, no WhatsApp.
E aí do nada ele deitou no banco de trás, eu fiquei assustado. E ele começou a chorar. Eu encostei o carro e falei, meu irmão, o que está acontecendo? Fala comigo, o que está acontecendo? E ele chorando. Eu fui ficando desesperado, eu falei, será que esse homem está passando mal? O que eu faço agora? Porque eu também não sei fazer essas coisas não, irmãos. Não sou dado com essas coisas não. Se eu fosse para ser médico e enfermeiro, então eu perdi nesse negócio. Aí ele sentou, eu falei, fala comigo, olha para mim. E ele chorava, gritando dentro do carro. Falei, olha para mim, você entende o que eu falo? Fala para mim o que aconteceu. Minha mama acabou de morrer. E eu ia para lá semana que vem ver ela. Na hora eu fiquei em choque. Falei, meu Deus, ele entrou no meu carro desejando um bom dia. E em 5 minutos de viagem ele recebeu uma notícia dessa. De imediato eu olhei para ele e falei, você aceita uma oração? Eu sou pastor. E ele chorando, ele falou, eu acredito em Deus. Eu falei, então deixa eu orar por você. E eu orei para que o Espírito Santo acalmasse a vida dele, desse sabedoria para ele resolver o problema. Agora, será que eu e você vamos continuar tendo esse tipo de atitude? De quando ver alguma pessoa passando por necessidade, ou ver uma pessoa cometendo pecado, falar para a pessoa, irmão, você está indo pelo caminho errado. Você sabia que existe Jesus Cristo, que veio, pagou pelos seus pecados, mas você precisa se arrepender. Ele quer você, Ele quer te salvar. Será que estamos pregando arrependimento e conversão? Será que estamos pregando Jesus Cristo como o único Salvador? Ou estamos dando falsa esperança para as pessoas? Não, é só você fazer tudo de bom. Seja bonzinho. No inferno tem um monte de gente de boa intenção. Tem um monte de gente que fez coisas boas aqui, mas que não aceitaram Jesus Cristo como Salvador. As obras não te levam para o céu. Fé com obras te levam para o céu. Aleluia. Porque a fé em Jesus faz você ter boas obras. Será que estamos pregando isso? E o principal tema, e aqui eu quero parar, porque aí eu quero que você vá para sua casa analisando. Santificação. A santificação é viver uma vida santa. Ah, pastor, mas como que eu vou ser santo? A gente entende a palavra santo de forma errada. Santo quer dizer separado. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. A minha nacionalidade não é brasileiro, não é português, não é americano. Eu sou do reino dos céus. Aleluia. Eu estou nesta terra, mas não sou desta terra. Eu estou aqui como embaixador do meu Senhor. Aleluia. Do meu rei. Agora, para eu poder bater no peito e falar como Paulo, ó, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo, eu tenho que morrer. Aleluia. Glória a Deus. Essa imagem aí, ó, dessa árvore frondosa com raízes profundas, quantas sementes foi necessário para nascer uma árvore dessa? É só uma semente. Só que para essa semente brotar, crescer e virar uma árvore frondosa, ela teve que morrer. Eu contei um dia desses lá em Mira. Eu e a pastora, a gente mora numa quinta. E no fundo tem um terreno enorme. E a gente sempre quis morar numa casa assim. E o dono planta coisas lá. E tem um quartinho onde ele guarda as ferramentas dele, esses negócios assim. E um dia desses eu mexendo lá, porque também eu guardo as minhas coisas lá. Eu vi um monte de sementes lá, que para mim tá velha. E ele sempre vai lá, a gente tem uma amizade, a gente conversa. Eu falei para ele, ó, naquele quarto lá tem umas sementes velhas lá, uns papelzinhos lá. Jogar aquele trem fora, eu vou dar uma arrumada naquele negócio lá. Ele falou assim, você não entendeu nada? Eu falei, não, eu estou falando para o senhor porque está muito seco. Já era. O calor secou a semente.
Ele falou assim, você não sabia que para nascer a planta, a semente tem que estar morta? Irmãos, para a gente ter raízes profundas, eu e você tem que morrer para esse mundo. Tem que parar de querer viver um pezinho lá, um pezinho cá. Tem que parar de querer ser crente só no dia do culto. A gente tem que andar na rua cristão. E a gente tem que ser aqui cristão. O vizinho está atormentado, ele tem que ter referência. Chama lá aquele homem lá. Aleluia. Chama lá aquela mulher lá que ele sabe como resolve. Glória a Deus. Os vizinhos precisam olhar dessa forma para a gente. A cidade tem que olhar diferente para nós. Quando eu e a pastora Cris chegamos na cidade de Mira, foi necessário eu ir comprar remédio. Eu não gosto muito de tomar remédio. Mas ficamos doentes e fui comprar um remédio. Fui na farmácia lá. Na hora que eu entrei na farmácia, eu vi que um movimento atrás dos balcões aconteceu. Eu falei, ué, fiquei assim. Aí eu pedi um remédio. Eu vi que a menina que me atendeu, ela entrou para dentro e não voltou com o remédio. Saiu um tiozinho de lá de dentro, um senhorzinho. Ele falou assim, anda cá. E me puxou para a sala de atendimento onde aplica injeção. Eu falei, mas eu não pedi uma injeção. Eu não quero uma injeção. Eu pedi um remédio, comprimido, eu não quero esse negócio. Ele falou assim, eu quero te falar uma coisa. Você é aquele rapaz da internet que está divulgando aí na internet? Eu falei, pronto. Me trancou na sala, vou bater, vou apanhar aqui. Vai que esse homem, esse senhorzinho é velhinho, mas ele é violento. Não sei. Eu falei, sou eu. Você é o pastor? Ele? Sou o pastor. Lá daquela igreja de ermita? Sou. Chegou agora? Cheguei. O que estava lá não vale nada, não compra nada fiado aqui no comércio. Para você nós já sabemos quem é você. Não se acanhe se um dia você não tiver dinheiro. Venha, a porta está aberta para você. E eu nem fiz nada. Mas ele, pela internet, andou vendo os cortes, andou vendo as transmissões, andou vendo os cartazes. E quando eu entrei lá, eu não sou especial. E eu tenho medo quando eu falo essas coisas. Porque eu sou ser humano. E a gente pode errar daqui a pouco. Mas ele olhou para mim e falou assim, não, esse camarada é diferente. Nele eu posso vender. Ele falou, aqui você pode comprar. E nos comércios aqui, nós já sabemos quem é vocês. A cidade é um ovo. Todo mundo fala de todo mundo. Passou-se um tempo. Fui inventar de instalar aquele boiler lá em casa. Que o diácono Cristian ajudou a pendurar na parede. Que é o termoacumulador. Fui lá comprar um monte de coisa lá. E fui comprar uns fios para instalar a tomada do carro. Porque o carro é elétrico. Fui lá num lugar lá. Sargento chama o negócio, olha o nome. Chego lá, veio outro tiozinho me atender. Porque a portuguesa que está lá, ela não entende muito bem eu. Porque ela é lá dos Açores, depois eu descobri. Então é bem complicado o português deles lá. Aí ele veio, me atendeu, eu expliquei para ele. Ele pegou e falou assim para mim assim, você é um gajo muito legal. Eu falei, mas eu nem venho aqui. Ele falou assim, não. Você já passou aqui, nós já sabemos que você tem um carro amarelo, você vai ter que instalar com esse disjuntor, você faz a instalação desse jeito. Perdeu um tempão comigo. Eu não sei o que ele viu em mim para perder o tempo comigo, porque tinha um monte de gente para ele atender. Mas alguma coisa ele viu. É disso que eu estou falando, que nós como igreja precisamos começar a viver. O povo precisa começar a ver alguma coisa de diferente em nós. Eu não sei, eu e a pastora Cris, a gente chega na escola da Manu, da nossa filha mais nova, é até estranho. E eu não vou de social, mas a gente chega, é Deus mesmo. Porque chega lá um atendimento fantástico. Fantástico, a Manu é menor de idade, foi lá, conseguiu tirar os documentos, tudo. Fantástico. O que é? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu estou lutando numa vida de santificação. Aleluia. E é um passo por vez. Não adianta a gente querer cobrar um do outro. Isso é muito individual e é isso que eu quero que você aprenda.
Nós precisamos viver em comunhão, sim. Nós precisamos orar um pelo outro, sim. Mas não é oração para Deus levar o outro, não. É oração para que o outro trilhe o caminho da santificação como eu estou querendo trilhar. Porque se a gente começar a fazer desse jeito, vocês vão ver o que vai acontecer nessa cidade. Glória a Deus. Não há outro segredo, irmãos. O segredo é viver o processo de santificação. Eu chamo como um processo. Porque você começa nessa caminhada e você cai, tropeça aqui, tem que sentar um pouco, descansar, animar de novo e continuar. Mas não vai ser sozinho. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Glória a Deus. Se o rim começar a parar, a gente tem dois. A gente vive com um. Mas não é mais fácil tratar esse que está doente para continuar com dois? É ou não é? Está na hora de a gente começar a ser verdadeiramente igreja. No momento que nós começarmos a ser igreja, vocês vão ver o que vai acontecer dentro desse lugar. Nós não temos que ficar contando os nossos problemas para pessoas do mundo. Eles não vão nos orientar da forma certa. Nós temos que ter comunhão entre nós. Por isso que fala de repartir o pão. Eu não sei qual é a necessidade de nenhum dos irmãos aqui. A gente sabe um pouco que chega até nós. Mas está na hora de a gente ser irmãos. Porque sendo irmãos, nós vamos estar unidos. E é muito mais fácil a gente vencer as guerras dessa vida unidos do que separados. Juntos nós seremos muito mais fortes. Que Deus abençoe a semana de vocês. Que vocês possam levar essa palavra. É Deus que traz as pessoas até nós. Nós só precisamos ser embaixadores de Jesus nessa terra. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Amém? Amém. Se coloquem de pé, vamos orar.